Sabe aquela base de leads que você tem guardada, parada há meses, talvez até anos? Ou então aquela lista de contatos que você até esqueceu que existia? Pois é, eu tenho uma notícia boa para você. Essa base pode gerar ainda mais lucro e venda para você. E a diferença entre uma base perdida e uma base que pode voltar a gerar resultado está simplesmente na forma como você vai reativá-la. Hoje eu vou te mostrar exatamente como reaquecer uma base de leads que está parada, sem desgastar sua marca, sem forçar uma conversão e principalmente transformando contatos que foram esquecidos em oportunidades reais de venda. Porque olha, aproveitar 100% da sua base de leads não é só sobre captar mais gente no tráfego, tá? É sobre realmente reativar quem já conhece você, quem já tá ali esperando no momento certo para voltar a comprar de ti. E antes de qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender por que essa base esfria. Porque quando você sabe o motivo, fica muito mais fácil de reverter. As bases de lead esfriam por vários motivos e na maioria das vezes não é nem culpa do lead, é culpa da operação. Isso mesmo, a culpa normalmente vai ser sua. Às vezes, você mudou de estratégia, parou de falar com aquela base, ou então mandou mensagem demais, o lead cansou, se afastou, se descadastrou, parou de abrir tudo que você mandava. Às vezes, o conteúdo que você está entregando simplesmente deixou de ser relevante para aquele lead, deixou de ser relevante para a vida dele, para o momento que ele está vivendo. E tem também o fator mais simples de todos. O lead, ele esfria naturalmente quando você não mantém um relacionamento que é ativo com ele. É igual a amizade, sabe? Se você não tá ali cultivando todo dia e tal, ela esfria. E quando você volta a falar com ela, não parece ser a mesma coisa. E aqui tá o erro que eu vejo a maioria das pessoas cometendo. Quando percebe que a base esfriou, tenta resolver isso de uma campanha super agressiva. Manda uma promoção, diz que é urgente, precisa abrir agora, um grande desconto, uma pressão de última chance, achando que tudo isso vai acordar todo mundo de uma vez só. Mas, gente, isso é impossível. Reaquecer base não é acelerar, não é sobre fazer tudo no mais rápido possível. É sobre voltar alguns passos. É reconstruir a ponte para a pessoa voltar a atravessá-la. Porque se você chega gritando com qualquer pessoa que esqueceu de você, você não gera interesse, você gera incômodo. E incômodo gera descadastro e não conversão. Beleza, então qual é o primeiro movimento que você precisa fazer aqui? É reconhecer que houve um tempo sem contato. Parece óbvio, mas a maioria ignora e age como se nada tivesse acontecendo. É quando você ignora esse período de silêncio que você cria um estranhamento. Porque o lead, ele olha pra tua mensagem e pensa, meu Deus, quem é essa pessoa? Por que eu tô recebendo isso? Mas quando você reconhece o silêncio, quando você cria isso, você tá entendendo a chave pra proximidade. Você pode fazer isso de uma forma super simples, sem drama, só reconhecendo que faz tempo que você precisa voltar a se conectar com esse lead. Algo como, faz tempo que a gente não conversa, eu queria trazer isso aqui pra você, vi isso e acredito que faz sentido pro teu momento. Já muda completamente a percepção, porque o foco aqui é reabrir esse canal de comunicação, é mostrar presença, sem pedir absolutamente nada em troca. Você não tá ali pra vender, você tá pra lembrar que você existe e que tem algo de valor que você oferece pra ele. É tipo quando você encontra um amigo que não vê há muito tempo. Você não chega pedindo favor. Você conversa, você relembra, você reconstrói uma relação. Com o lead é a mesma coisa. Você precisa dar um passo pra trás antes de dar vários passos pra frente. E é aqui que entra o segundo passo, que é realmente entregar valor antes de qualquer oferta. Antes de falar, inclusive, do produto, a base precisa do conteúdo. E não é só qualquer conteúdo. É um conteúdo educativo que seja útil, que leva o lead a fazer 3 coisas básicas. Lembrar de quem você é, por que ele tá recebendo aquela comunicação e se sentir confortável em continuar recebendo as comunicações de você. Nesse momento, você não tá competindo por conversão, você tá competindo por atenção. E a atenção você conquista com relevância, não com desconto, não com oferta. Pode ser uma dica rápida, pode ser um insight, pode ser um conteúdo que resolve um problema pequeno que você já sabe que ele tem, mas que é real. Aqui, a ideia do conteúdo não é o CTA de venda. Ele precisa ser realmente, genuinamente útil para o teu lead. Olha, nesse momento, as métricas que importam não é taxa de conversão ou venda, é métrica de engajamento. É quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas realmente visualizaram até o final. Isso são sinais de que você tá no caminho certo, que a base tá voltando a engajar e a prestar atenção em você. Só depois disso, quando você já tiver reconstruído essa ponte já tá belíssima, lindona, que você vai começar a falar de oferta. E é aí que vem o terceiro passo, que é onde realmente a mágica acontece. Segmentação por comportamento. Nem todo lead vai reagir da mesma forma no teu processo de aquecimento. É normal. E você precisa entender isso. Alguns vão abrir tudo, clicar, interagir, mandar mensagem, fazer tudo porque ele gostou do teu conteúdo e tá avançando super rápido no teu funil. Outros vão abrir, mas não vão clicar, ainda tá entendendo, tá vendo se faz sentido pra ele, precisa de um pouco mais de conteúdo pra realmente fazer aquela conexão. E tem aquele que nem abre, aquele que precisa de uma abordagem diferente,
talvez mudar o canal, ao invés de mandar um e-mail, mandar um SMS, testar uma ligação, mandar um WhatsApp, um outro formato para entender qual é o melhor canal que ele vai se comunicar com você. Por isso, observar quem abre, quem clica, quem interage é essencial. Esses sinais de comportamento te dizem exatamente quem está pronto para receber uma oferta, quem ainda precisa de um pouco de mais de tempo e quem precisa de mais nutrição. Aqui é onde a LeagueLead consegue te ajudar a automatizar tudo isso de uma forma inteligente. Você consegue criar um fluxo de reaquecimento, mandando primeiro conteúdos por e-mail, daí você vê quem abriu, coloca essa pessoa numa regra, coloca essa pessoa em outra régua, depois quem não abriu, coloca em outra, e aí vai entendendo qual é esse comportamento e tomando decisões que efetivamente vão fazer aquele lead seguir no caminho, na jornada certa. Tudo isso rodando automaticamente, segmentado por comportamento real e não por achismo, porque realmente aquecer a base é um processo, não é um disparo único, você não vai mandar só uma vez. É uma jornada de reconexão que respeita o tempo de cada lead e como ele se comporta. E claro, quando você faz isso direito, quando você respeita esse processo, quando você entende o segmento e comportamento, os resultados acontecem de forma surpreendente, porque uma base reaquecida tem algo que a base fria nunca vai ter. Ela já te conhece, ela já topou falar com você. Essas pessoas já tiveram contato, ela já demonstrou interesse em algum momento, ou seja, a jornada de confiança ela já existe. Então, quando você reaparece da forma certa, com conteúdo relevante, respeitando o tempo delas, a conversão acontece de uma forma muito mais fluida do que se o lead fosse totalmente frio. Tem cliente aqui na LeagueLead que estava sentado em cima de uma base de mais de 90 mil leads e achando que aquilo era lixo. E aí, quando aplicou esse processo de reaquecimento correto, ele conseguiu recuperar 18% dessa base em 45 dias. Ou seja, 9 mil leads voltando a interagir, onde 1.000 clientes compraram. Tudo isso com a base que estava lá, esquecida, sem gerar nada. E quando eu falo que você pode aproveitar 100% da sua base para lucrar mais, não é papo de vendedor, é papo de matemática e estratégia. Você já pagou por esse lead, ele já está dentro da sua base. Você já colocou tráfego, você já pagou anúncios, já colocou toda a estrutura. E aí vai deixar ele parado? É simplesmente jogar dinheiro fora, é ter dinheiro na mesa esperando. Resumindo, uma base parada não é uma base perdida. Ela só precisa ser reaquecida da forma certa. Isso significa reconhecer o silêncio, voltar com o conteúdo antes da oferta, segmentar por comportamento para realmente saber quem está pronto para avançar no teu funil. Quando você respeita o tempo do lead, quando você reconstrói essa conexão com ele, a atenção, ela volta com a corda toda. A sua base volta a respirar. E quando ela volta, as oportunidades, elas aparecem naturalmente. Você pode ter milhares de reais parados na sua lista de contato e nem sabe, só porque não aplicou o processo correto de reaquecimento. Então aqui o ponto principal é, você precisa entender tudo isso está acontecendo e tomar uma ação agora, porque se você deixa para tomar a ação depois, esse lead vai ficar muito mais frio do que antes e você vai perder as oportunidades. Bom, se você quer aprender um pouco mais de estratégia, automação e como transformar bases que tá parada em máquina de conversão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de acompanhar a gente também no Instagram, porque lá a gente compartilha cases reais, bastidores e insights rápidos que complementam tudo que a gente traz aqui. Reaquecer a base é estratégia, não é sorte. E quem domina isso lucra muito com muito menos esforço.